noite. Começa agora o programa Curtindo São Paulo. Eu sou Suzana Angeloni e gostaria que vocês interagissem com o nosso programa aqui na Just TV, programa Curtindo São Paulo. Bom, é um prazer receber vocês, todos internautas. Muito obrigado pela interatividade, por e-mails que vocês mandam pelo meu curtindosaopaulo@gmail.com e pelas mensagens que vocês mandaram para mim todo esse tempo. E que esse 2011 seja repleto de felicidade para todos vocês, tá bom? E hoje, no programa de hoje, para começar o ano com chave de ouro, a gente está com uma convidada muito especial. Estou falando de Rosângela Bessa, ela é personal organizer e ela vai dar várias dicas para vocês de como organizar a sua casa de uma maneira bonita, prática e moderna. Boa noite, Rosângela. Muito obrigada por ter vindo me curtir em São Paulo, é uma honra recebê-la aqui. Ai, obrigada, adorei a entrada, a homenagem, muito obrigada. Imagina, que é isso. Elogiada. Bom, Rosângela, o seu trabalho é um trabalho assim que algumas pessoas não conhecem, né? Você poderia explicar como que é ser uma personal organizer e como que é feito o seu trabalho, quem pode contratar, empresas, residências, o que você organiza? Conta um pouco do seu trabalho pra gente. Bem, o personal organizer não deixa de ser um anjo da guarda do cliente, porque na verdade qualquer um, ou a pessoa que trabalha no escritório, a pessoa que está mudando de casa, a pessoa que quer dar uma mudança na vida, às vezes tem coisas que estão atravancadas e aí a gente quer mudar. Tem gente que vai para um salão, muda um corte de cabelo e aí na casa da gente, a gente tem coisas atravancadas. No dia a dia, a gente perde muito tempo procurando coisas, ou guardando as coisas também, que a gente vai guardando coisas antigas que não usa. Isso até em energia dizem que não é bom. É verdade. E quando chega a personal organizer, ela ajuda você a fazer uma limpa, deixar as coisas organizadas e acabam ficando mais bonitas também, né? Porque tudo que é organizado acaba esteticamente ficando mais prático. E eu gostaria de saber como que é feita essa organização. Bem, a organização consiste em várias etapas. A pessoa quando contrata um personal organizer, a gente faz uma entrevista com a pessoa, porque a diferença do organizado para arrumado é deixar as coisas mais práticas para você. Então, por exemplo, você vai, Rosângela, eu quero organizar minha casa, essa parte do meu closet, mas eu uso muito calça, uso muito bota, independente de ser uma estação mais quente ou não. Então, não adianta a gente avisar para a cliente que quando ela está organizando o closet dela, no inverno, ela tem que botar as calças de frio lá em cima, fazer uma mudança por estação. É tão pessoal isso, porque as pessoas, têm clientes que viajam muito, precisam estar com peças na mão. Tem pessoas que gostam de usar uma encharpe no verão. Então, isso é muito pessoal. A gente não tem que mudar, às vezes, coleção de inverno e estocar quando você está no verão. Agora, tem gente que é bem específico, então a gente já acaba organizando o armário dela, mas de acordo com o dia a dia da pessoa. Então é uma avaliação, um diagnóstico, né? Isso. Tem um descarte, uma limpeza, uma reestruturação e a organização. A organização. Toda essa estrutura que você faz na organização. Isso. Como é feito o trabalho de vocês. Tudo voltado para o cliente, de acordo com o dia a dia do cliente, de acordo com para ficar tudo mais prático para ele mesmo. Isso que faz a diferença de um armário ou de um escritório arrumado e de um organizado. Entendi. É diferente, né? E como são cobrados os serviços de organização? Olha, isso varia muito de profissional para profissional. No meu caso, eu digo para o meu cliente que eu não gosto quando eu vou num estabelecimento e eu não tenho noção de quanto que eu vou gastar. Então, eu faço pacotes. Legal. E isso faz com que o cliente fique tranquilo, sabendo que eu estou organizando a casa dele e ele sabendo quanto que ele vai desembolsar por aquele trabalho. Agora, existem profissionais que cobram por hora, existem profissionais que cobram por ambiente. Isso varia muito de profissional para profissional. Você atua onde, assim? Organização residencial, palestras? Olha, eu organizo as residências, os closets, dispensas, mudanças, organizo escritórios,
tem muita gente que hoje que eu percebo com os meus clientes que trabalham em casa, então isso também ajuda muito. Faz muita diferença, né? Para deixar o espaço deles bem organizados, para não misturar, para não ficar espalhado pela casa. Organizo escritórios também, organizo, enfim, dou cursos, palestras para as pessoas que estão interessadas em tem treinamento de funcionários também. Isso, em treinamento de funcionários. Ou seja, a gente vai entrando de acordo com o que o cliente necessitar, a gente vai se encaixando. Chegaram várias mensagens para vocês, me ajuda a responder? Claro. O Kleber, de São Paulo, perguntou assim, como você começou a trabalhar nessa área? Obrigada, viu, Kleber, pela mensagem. Bem, eu sou filha de militar e desde pequena sempre mudei muito. E adoro tudo arrumado desde pequena. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe brigava comigo porque eu mudava as coisas em casa já. E ela falava, quando você tiver a sua casa, você vai arrumar do seu jeito. Então, isso é uma necessidade desde pequena que eu já... De organizar. Sempre gostou, então. Sempre gostei. Depois, casei, fui mudando também, não com militar, mas fui mudando de casas. E eu gostava, não era um martírio para mim fazer as mudanças. As pessoas perguntavam, pediam dicas para mim, porque era uma coisa light. Eu tinha criança pequena, não tenho parentes que moram em São Paulo e levava numa boa as mudanças. Aí eu comecei a ajudar algumas amigas. E para se tornar uma coisa mais profissional, aí o que eu fiz? Eu procurei a OZ, que é uma instituição especializada em personal organizer. Ela é a única credenciada na APO, que é a internacional. E fui procurar saber como é que era, fiz os cursos e acabei me profissionalizando. Depois disso, eu acabei fazendo outros cursos também que eu ia procurando na internet, porque eu acho assim que a personal organizer você tem uma linha, mas tem outras linhas também que te acrescentam. Então, isso tudo, mesmo eu sendo uma profissional, eu sempre estou fazendo cursos, me atualizando, sempre procurando novidades no mercado. Porque isso é importante também, né? Então, quem quiser estudar, quais dicas você daria assim, para ingressar nessa carreira? Olha, o curso profissionalizante, para mim, hoje, é a OZ. Né? E você entrando no site da OZ, né, você acaba tendo informações. Agora, se você não quer se profissionalizar, quer ter um know-how, quer ter um conhecimento melhor de organização, eu dou cursos, dou palestras, é só entrar no meu site, Organizada Bessa, e lá a gente agenda um curso. Os meus cursos são bem personalizados, não são grupos grandes, então dá para a gente tirar um bom proveito. Tem apostilas, livros? Dá apostila, tem certificado, tudo direitinho. Legal. Então, você pode mandar um e-mail também, contato@organizadabessa.com.br ou pelo telefone 011 84, pode dar? Pode. 66 32 16. Que você fala com a Rosângela e tira essas dúvidas também. E a Priscila perguntou assim, você já conseguiu fazer uma pessoa bagunceira virar organizada? Essa é uma boa pergunta, Priscila. Obrigada, viu? A pessoa bagunceira, às vezes, ela nem tem conhecimento de como é que é ser organizada. E as pessoas que eu organizei até hoje, as pessoas agradecem muito. Porque é difícil você bagunçar de novo. Você acaba vendo que a vida é tão prática, tão mais simples, e rápido, tudo mais facilita para a sua vida, que elas acabam seguindo mesmo, mantendo a organização. Agora, existe muito do perfil de cada um, né? Eu tenho um trabalho que eu faço, que é a organização das residências, e depois eu faço por um período a manutenção. Que legal. Eu falo que é igual uma dieta. Você perde os quilos, mas depois você tem que fazer uma manutenção para você criar o hábito e tirar suas dúvidas também. Que às vezes no dia a dia vão surgindo dúvidas, né, coisas novas que você vai ganhando. Olha, mas você acha que eu coloco aqui ou ali? Aonde fica, talvez ficaria mais prático para mim. Então, essa manutenção também facilita muito para as pessoas se manterem organizadas. Entendi. A Célia do ABC perguntou assim, você segue o Feng Shui? Eu sou super esotérica, eu sigo sim, eu acho que talvez até inconsciente,
mas eu acabo seguindo. A Bianca de Curitiba perguntou assim, existe algum curso para essa profissão? Existe, o curso profissionalizante é o da OZ. Bom, é o único reconhecido pela ANAPO. É o único aqui no Brasil, aqui no Brasil. Então, eu indico, existem vários cursos com certificados, como eu mesmo ofereço. Mas o profissionalizante, eu quero deixar bem claro que reconhecido pela ANAPO é da OZ. Legal. Eu queria que a gente pudesse mostrar a produção daqui a pouquinho, mostrar um vídeo, para a gente explicar um pouquinho sobre... Pode ser. Se eles tiverem o vídeo agora, eu agradeceria. Obrigada, produção. Ali a gente fez um vídeo com a sua presença. Se puder contar um pouquinho mais do seu trabalho. No meu site, geralmente eu coloco... eu quis fazer uma coisa bem simples e objetiva para as pessoas conhecerem bem o trabalho mesmo. E eu gosto quando as pessoas liguem para mim, para tirar dúvidas. Porque, por mais que você queira colocar no papel ou na internet, você conversando com a pessoa, as dúvidas são mais esclarecidas. É verdade. E no site eu coloquei algum trabalho que eu fiz, porque quando a gente faz um trabalho de organização, existe todo um processo. Não é só você entra muito na privacidade do cliente. Então, existe um documento em que a gente tem os direitos autorais de imagens e tudo mais. Existem vários itens que a gente tem que respeitar. Por isso que o curso é muito importante. Não é só você chegar e organizar o armário ou a casa do cliente. Por trás de tudo isso. E também tem a parte de dobraduras, que a gente também, que são dicas legais, que acabam tornando mais práticas para a pessoa. Hoje, o lençol de elástico é uma coisa que deixa toda dona de casa de cabelo em pé, né? Como é difícil dobrar, né? Isso. E a gente acaba ensinando no curso uma maneira bem prática e fácil de dobrar, para manter tudo bem organizado. E aí, no seu blog, que é bem interessante também, quem quiser entrar no blog da Rosângela, é só acessar também organizadaabessa.blogspot, é isso? .com. E lá tem várias dicas dela, né? E eu achei legal também uma matéria que você escreveu no seu blog, aprenda a organizar o seu guarda-roupa. Lá você explica bacana, como que você explica dobrar as camisas, o blazer. Conta um pouco dessa matéria. Então, quando a gente vai organizar os armários, a gente tem alguns itens que respeitar. Que nem eu te falei, primeiro a gente faz um descarte, porque é difícil você querer deixar tudo organizado dentro de um armário, um elefante dentro de um... É verdade. Passar por um fio de uma agulha, não vai dar. Então, a gente acaba fazendo um descarte porque tem muita coisa que você não usa, isso já foi comprovado. Depois do descarte, a gente acaba organizando o armário, dobrando as roupas pelo mesmo tamanho. Por quê? Para as pilhas ficarem esteticamente organizadas também. E a gente organiza elas por cores ou por manga curta, categorias, manga curta, manga comprida, inverno, verão. Essas camisas, elas são dobradas, a gente coloca geralmente um gabarito. É um material que a gente usa na organização para manter tudo no mesmo tamanho. Isso também ajuda muito a dona de casa ou a pessoa ajudante a dobrar e manter todos no mesmo tamanho, porque senão você dobra uma camisa estreitinha, outra grandona, e aí a pilha nunca vai ficar igual. É verdade. Os cabides, a gente tenta organizar, mantendo os cabides todos do mesmo padrão. Então, isso, na hora que você, já de mudar o cabide, o visual já muda do armário. Você diz assim, por exemplo, todos de metal ou todos... Isso, todos de madeira, de acrílico. Uma única linha, Isso. Agora, é importante também o cliente, na hora que for escolher o cabide. Pessoas que têm roupas muito finas, muito pesadas, o cabide de metal, ele geralmente deforma a roupa. Ele ocupa menos... Tudo na vida tem um lado bom e ruim. É verdade. E na hora da escolha dos cabides, também a gente tem que ver de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, os cabides de metal, geralmente eles acabam marcando muito a roupa. Mas ele ocupa menos espaço no closet. Então, a gente acaba tendo que escolher o meio termo. Hoje existem os de acrílico, que eles mais finos, porque antes de acrílico eram bem grossos. É verdade. Mas o lado ruim é que eles quebram com mais facilidade. Então, as pessoas que têm roupas mais pesadas teriam... pessoas que têm muito casacos pesados. De inverno. Os de madeira são mais indicados. Então, isso tudo a gente vai direcionando. Aqueles cabides de saia que a pessoa dobrava, assim, existe ainda isso? Existe. Você aconselha a usar ou não?
Olha, eu sou muito prática. Na minha organização, eu tento aproveitar ao máximo. Tem clientes, às vezes, que mudam. Eu quero tudo novo. E eu fico assim, não, mas você vai economizar aqui. Eu parece até que eu que sou dona da casa. Não, mas espera aí, vamos tentar aproveitar a maioria dos seus cabides que você já tem, vamos completar. Então, a gente vive numa época de sustentabilidade. É verdade. E eu acho que a gente já tem que começar nesses itens. E o melhor cabide é aquele que, de repente, que você já tem em maior quantidade e você complementa. E hoje em dia existem ombreiras para você adaptar no cabide, que dá para você, de repente, não estragar a roupa. Tirar vinco para você, na hora de colocar uma saia ou uma calça mais fina, para não ter que comprar o outro tipo de cabide específico, você acaba adaptando aquele cabide para uma roupa mais fina. Então, isso tudo é muito interessante para a pessoa aproveitar o que ela já tem e são coisas com um custo bem mais em conta. Verdade, compensa mais, né? Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Deixa eu atualizar. Atualizando. Bom, eu gostaria também de saber, existem algumas caixinhas, né, que são práticas para organizar, que eu já vi em alguns programas de TV. Conta um pouco dessa organização feita com caixinhas. As caixinhas hoje, elas são muito usadas, as transparentes de plástico, para você visualizar no armário. As caixinhas, elas são práticas para você colocar sapatos, algumas você coloca bolsas, encharpes, mas a grande novidade na organização, além das caixinhas, é o Space Bag. O Space Bag é um saco em que você coloca, por exemplo, a sua roupa de cama, e você faz tira o ar, tira o ar e ele, o tamanho do produto... Ele comprime, eu já vi. Isso, então ele otimiza muito os espaços. Hoje os apartamentos são Edredons pequenos. Também, isso, casacos de frio também. Hoje tem até para pendurar. Então você coloca os casacos de frio, coloca e é legal. Assim, já pendura, isso. Muito legal. E a vantagem deles é porque eles protegem de fungos, de manchas, porque com o tempo vai ficando amarelado. Vai amarelar, tem que estar lavando sempre. Então ele é prático. E até para quando você vai viajar, você pode usar também, porque na mala... É fácil de achar? Porque eu não muito consigo. fácil. Em São Paulo tem fácil? Tem. Nas grandes casas, Multicor, pode falar mais? Pode. Multicoisas, Etna, existem representantes, eu revendo também, mas hoje em dia... Para quem está em São Paulo, é bem prático. Talvez para quem esteja fora de São Paulo, acaba tendo mais dificuldade de encontrar. A Teca perguntou assim, você se inspirou em alguém para seguir essa carreira? Olha, antes de fazer o curso, quando as pessoas começaram a me consultar e tudo, eu comecei a entrar na internet para procurar saber todos os profissionais que já existiam, para ver o campo de mercado também. Hoje aqui, para dizer se tem alguma pessoa que me inspirei, é na Martha Stewart, que é uma personal lá fora, muito bem conhecida e respeitada, que seria a minha... a sua fonte de inspiração. A fonte de inspiração. E a Nanda, de Floripa, marcou assim, você presta serviços em outros estados? Eu dou cursos em outros estados. Formando um grupo, eu consigo apresentar um curso ou palestras, mas fazer a organização mesmo, para mim, não faço em outros estados. Vamos ver outras mensagens aqui. O Guilherme perguntou assim, por ser você tão bonita, você já ocorreu de receber uma cantada de alguém, de algum cliente? Graças a Deus, até hoje não. Eu sou super profissional, geralmente eu não vou sozinha. Eu levo uma ou duas pessoas comigo, uma equipe, né? Uma equipe, são minhas parceiras, para poder me ajudar, porque eu digo que o meu trabalho é um trabalho mental e braçal. É verdade. Então, a gente cansa muito. É muito gratificante, porque a gente vê o cliente satisfeito e tudo organizado, parece que a gente faz uma mágica no final. É muito gostoso, né? Mas muito cansativo também. E por trabalhar em grupos, eu acho que não dá nem chance de a pessoa se chegar, né? E olha, é pauleira, a gente não para, a gente fica... É muito serviço, né? Muita coisa para organizar em pouco tempo. E eu gosto mesmo de botar a mão na massa, então a gente transpira, parece que eu estou numa academia. Ai, que bom. Gostoso, né?
Obrigado, Guilherme, pela mensagem. A Kika de Mauá perguntou assim, qual foi o seu maior desafio? Olha, o maior desafio são todas as casas quando eu entro. Porque, às vezes, eu não durmo. Eu fico pensando assim que os artistas, quando vão pisar no palco, dizem que dá um frio na barriga em todos os espetáculos. É o mesmo que acontece comigo. Em todas as residências que eu vou entrar, eu não durmo antes. Eu fico pensando, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que o cliente vai gostar? Ansiedade, assim. Então, é aquele desafio. Depois que eu consigo, que eu faço, eu falo assim, nossa, até que ficou legal, ficou bom. Eu sou muito crítica comigo, então eu sempre falo, podia ter feito isso. Às vezes eu ligo para o cliente depois, você quer que eu leve mais caixas? Talvez vai ficar legal. Ele, não, tá ótimo, assim. Eu falei assim, mas olha, se você quiser, estou à sua disposição. Então, bacana, é sempre... Uma consultoria, assim, perfeita. Né? Eu estou sempre com desafios, O Cello 7 perguntou assim, fico feliz por estar de volta de férias. Obrigada, viu, Cello, pelo carinho. Parabéns pelo programa e um bom ano, 2011. Obrigada. Gostaria de saber se sua entrevistada já fez dublagem, pois a voz dela me lembra filmes. Estou gostando muito do programa. Obrigada pelo carinho. Ai, que bom. Eu tenho mais esse campo ainda para trabalhar. Você já fez dublagem? Não, nunca fiz. Nunca fiz dublagem, É uma voz parecida, então. Talvez parecida. A Miriam de Poá perguntou assim, os itens descartados na organização são reaproveitados? Como? Os itens que você descarta são reaproveitados depois ou não? São. Geralmente, quando a pessoa vai descartar, principalmente de mudança, tem muita coisa muitas peças que eles descartam. Porque até mesmo quando a pessoa vai fazer a mudança, tem coisas que ela quer... mesas ou algumas caixas mesmo que não tem nada a ver com a decoração nova, as pessoas que querem mesmo peças independente das roupas, em geral, eu indico para as pessoas instituições para poder encaminhar, doar e olha, sempre dá certo. As pessoas saem tão assim felizes, gratificadas, né? Também por estarem ajudando alguém. E ajuda, porque elas acabam desovando, porque aquilo vai entulhando na casa. Verdade, e elas querem ver logo tudo arrumado, tudo organizado. Então, isso acaba facilitando bastante. E é bom quando a gente faz o bem para alguém, né? Nossa, é uma maravilha. Então, tem algumas instituições que eu indico. Tem clientes que já têm o destino próprio. Mas eu sempre tenho algumas opções para poder orientá-lo. Legal. A Bia de Guarulhos perguntou assim para você, a procura por esse trabalho é muito grande? É bastante. Quando eu comecei, era engraçado porque as pessoas próximas chegavam, nossa, eu sempre quis fazer isso, nossa, eu adorava, nossa, eu sempre tive vontade de fazer isso. Então, assim, a gente vê que é um trabalho que as pessoas procuram. Mas, assim, na prática mesmo, as pessoas, eu faço muito, como é que se diz? Surgiu a palavra orçamentos para as pessoas. Mas por ser um trabalho diferenciado e o custo não é tão... Eu reconheço porque é um trabalho que acaba ficando puxado para algumas pessoas. Então, geralmente, às vezes, a pessoa vai fazer um orçamento, ela fala assim, agora, para mim, para eu fazer o trabalho geral, vai ficar puxado. Aí eu faço uma consultoria. Porque a pessoa já fica tão triste a gente ver uma pessoa que gosta daquele trabalho e está dando uma força para você. E você ir e falar assim, poxa, mas eu queria ajudá-la de alguma maneira. Então, uma situação que acontece muito, às vezes naquela hora a pessoa não tem condições, e aí eu dou uma consultoria para ela. E isso ajuda bastante também. Nessa consultoria ajuda bastante que ela consegue se organizar um pouquinho melhor. Isso. E eu estou sempre ajudando, orientando. Bacana. Chegaram muitas mensagens para você. O Murilo de Santos perguntou assim, você tem muitos clientes sistemáticos? Geralmente quem gosta de organização, por mais que não seja organizado, é sistemático. Então, e é muito exigente com o outro, né? Então, e eu gosto disso. Eu gosto porque eu acho que a gente tem sempre que melhorar. E a gente só melhora quando é exigida, né? É verdade. Então, eu gosto dos meus clientes. Legal. Sistemáticos. O Theo de São Paulo perguntou assim, minha casa é muito bagunçada, mas muito bagunçada mesmo. O preço do serviço é proporcional à bagunça? Olha,
Geralmente, quando eu vou fazer o orçamento para o cliente, eu nunca dou orçamento por telefone, por isso. Porque eu tenho que ver o espaço, o tempo que eu vou gastar para poder ajudar na organização. Então, quanto mais bagunça, talvez às vezes eu não gaste nem tanto na organização, mas o descarte é feito com... Às vezes a pessoa que tem muita bagunça, ela tem coisa muito entulhada, guardada há muito tempo que ela não usa, que talvez teria que fazer um descarte. E o descarte é feito bem sistemático na hora do descarte, porque você não desapega de uma peça de uma hora para outra. E eu preciso do cliente nessa hora. Então, leva um tempinho. Eu perco muito tempo na hora do descarte. O Bruno, do Rio de Janeiro, perguntou assim, você leva os itens de organização junto com você, como caixas, cabides, etc? Eu não levava. E aí, quando terminava o trabalho, eu ficava muito triste, porque esteticamente não ficava daquela maneira que eu gostaria. Aí, o que acontece? O cliente fala, eu vou comprar depois, eu vou comprar depois. E acaba se acomodando e não acaba comprando. E eu deixo organizado de uma maneira prática para ele. Mas, hoje... e às vezes eu me ofereço para comprar materiais, porque tem muito profissional que ganha vendendo material. E eu queria deixar bem claro que o meu trabalho é a organização. Mas hoje, para facilitar o meu trabalho também, eu estou com uma representação de produtos que são excelentes, porque o que acontecia? Eu comprava, são parceiros. Eu comprava material e às vezes... Por eu não conhecer também tão bem, eu não tinha também depois um respaldo para os clientes. Aí o que aconteceu? Hoje eu peguei uma pessoa que produz produtos de organização e ela está sempre se atualizando, está sempre procurando o que tem de novidade, o que é bom para você. E ela produz, assim, os produtos são ótimos. E aí eu levo para o cliente. E o cliente, claro que ele fica à vontade. Se ele não quiser comprar os produtos, pelo menos já sabe como é que vai ficar. E é diferente a pessoa visualizar aquilo tudo já organizado, já com certeza. Muda o visual. Tudo, né? E não é só o visual. As peças, as pessoas têm que ter consciência que as peças de organização são para facilitar a vida dela, não para só ficar bonitinho. A capa do vestido longo de festa, que você coloca às vezes no cabide, é para proteger o seu vestido de poeira, de um puxa-fio, entendeu? Uma caixa no sapato é para você também proteger aquele sapato de bater em outras coisas. Então, isso tudo acaba facilitando para ela mesmo, não só a parte estética. A Vivian de Sorocaba perguntou assim, você tem muitos clientes homens e mulheres? Ou mais mulheres, assim? A maioria são as mulheres. A Guta de Jaú perguntou se as pessoas aprendem a ser organizadas após os seus serviços? Aprendem porque como eu faço também um trabalho de manutenção com elas sentem falta até, elas pedem, elas acabam sentindo falta de querer ser mais organizadas. É muito, a gente elas meio que se cobram, né? Isso, muito gostoso. O Daruque de São Paulo perguntou assim, você já teve algum problema com algum cliente que não aceitou suas sugestões? Já. A gente... olha, o trabalho da personal é igual ao de um arquiteto. Quando você vai com um projeto, você de organizar, já teve, às vezes, situações que eu coloquei a blusa num lugar e ela falou assim, mas para mim vai ser mais prático nesse lugar. E aí acabo mudando. A gente vai entrando num acordo até que o cliente seja satisfeito e que ele sinta que realmente aquilo lá ficou mais prático para ele. Mas isso tudo, nenhum cliente... Eu nunca despedi de um cliente que ele não ficasse satisfeito 100% até o final. Que bom, entendeu? Né? Então, assim, eu quero deixar o cliente satisfeito. Obrigada, viu, Rosângela, pela sua participação. O Newton, ele mandou um elogio para você. Newton da Bahia, achei sua entrevistada muito linda. Parece a Vera Fischer. Alguém já falou isso para ela? Não, obrigada. Rosângela, faz uma gentileza. Deixa o seu contato do seu blog e contato do seu site também. Quem quiser acessar o telefone de contato para os seus serviços de organização. Por favor, Personal Organizer. Vamos lá. O meu site é www.organizadaabessa.com.br. Você acessando no meu site, tem um linkzinho para o blog, você já acessa diretamente no meu blog. O meu telefone é 11 8466 3216.
Eu estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para contato@organizadabessa.com.br, que eu estarei retornando. Muito obrigada, Rosângela, por ter vindo no programa. Adorei sua presença. Volte mais vezes, tá bom? Para contar novidades pra gente. Tá bom. Muito obrigada aos internautas que interagiram no Curtindo São Paulo de hoje. Sexta-feira que vem, mais novidades para vocês. Um super beijo e até lá.